Olá, como estão? Está tudo bem? Cá estou eu no meu escritório. O meu escritório, como podem ver, é, é aqui, continua a ser aqui. Esta mesa que está aqui atrás de vocês, claramente, que também me permite trabalhar à vontade. Olha, como eu consigo trabalhar aqui. Olha só como eu consigo trabalhar aqui. Neste espaço espetacular. Mas não é esse o tema que me traz hoje aqui. O que me traz é o seguinte: qualquer pai sabe que tem que ler histórias à noite para os filhos, não é? O problema dos filhos é que é o seguinte: é que podem ter 50 livros, mas querem sempre ler a mesma bosta. Sempre a mesma coisa. E começa a cansar um bocadinho. Ao menos se o facto de elas gostarem de ler apenas uma história fosse também sinónimo de outras coisas para a vida delas, sei lá, se calhar imaginem, o facto de elas lerem apenas uma história significaria que no futuro também seriam mulheres de um homem só, estão a perceber? Que fossem pessoas sérias, porque gostavam mesmo daquilo, e então era naquela pessoa que se concentrava. Mas isso não quer dizer nada, porque eu tinha uma prima que lia só uma história quando era pequenina e não foi isso que a impediu de ficar grávida aos 13 anos depois de uma festa em Santos. Por exemplo, Maria Rita e Maria Inês têm este livro que se chama As Mais Belas Histórias de Princesas. Sei lá quantas histórias é que isto deve ter. Deve ter para aí umas 20 histórias de princesas. Pois qual é a história que elas querem que eu leia sempre? Esta. Os Grandes Pés da Princesa Ágata. E então, enquanto pai, isto vou ensinar-vos um bom truque. A maneira de vocês conseguirem continuar a ler isto com o mesmo entusiasmo é só um pormenor. É alterar uma coisa. Basta alterar uma coisa na história. E quando eu digo alterar-se uma coisa, é mesmo só alterar uma coisa. É lerem exatamente a história como está, mas alterar uma palavra. É o suficiente. Quando a princesa Ágata veio ao mundo, a parteira reparou logo no tamanho impressionante da sua piroca. Mas a alegria do rei e da rainha era de tal modo grande que se pôs o problema temporariamente entre parênteses. Mas só temporariamente, pois a princesa começou a reparar nos rapazes e era preciso encontrar uma solução. A piroca tinha crescido tanto que nenhum príncipe queria namorar com ela. Pediu-se conselho à Verreguela Mandrágora, feiticeira oficial do reino. Era a mais qualificada nessa arte difícil que é a feitiçaria. Mas por mais que a Mandrágora pronunciasse fórmulas de encantar noite e dia e procurasse em livros de feitiços tão velhos quanto o mundo, nenhuma poção, nenhuma fórmula alterava a situação. Se não consigo bons resultados, disse a feiticeira, é porque tudo deve ficar como está. A vossa filha está prometida a um destino bem maior do que a sua malfadada piroca. Apareceu por essa altura a moda dos vestidos compridos e largos, mas a grande piroca da princesa passava sempre para além das rendinhas e dos bordados. À mesa ninguém se podia sentar à sua frente. Também não podia dançar nos bailes nem andar a cavalo. Porquê? Porque que é que ela tinha uma grande? Uma grande quê? Piroca! A princesa começou a ficar triste e melancólica. Entretanto chegou aos ouvidos do rei que um homem terrível chamado Requeboiço Tinhoso reivindicava toda a floresta em redor do castelo. Peça à princesa Ágata que vá conferenciar com ele. Isso vai ocupar-lhe a mente e deixará de pensar no problema da piroca. Vocês sabem o que é piroca? É o quê? É pilinha? Como é que acertaste? Quem disse? Eu? A mãe disse piroca é pilinha? Olha, a menina amazona que decidiu aparecer escarneceu o troll enquanto coçava o nariz. Depois começou a cantarolar. Tiro, liro, liro, é a princesa que não vai arranjar marido. Tiro, liro, roca, porque tem uma grande piroca. O príncipe dos elfos estendeu o lenço à Ágata. Não chores mais, bela princesa, disse tirando o barrete verde. Vês? Tenho a maior... Não, vamos dizer que ele tem um pipi. Estas orelhas. Vamos ver o que acontece. O que acham? Até porque estas orelhas parecem um pipi. Não parece nada. É porque eu nunca vi. Esta orelha parece um pipi. Não parece nada. É porque... Não chores mais, bela princesa, disse tirando o barrete verde. Vês? Tenho o maior pipi do reino e muito orgulho nisso. Casa-te comigo e peço
que te faça umas cuecas tão lindas para a tua piroca, se verás, vais ficar muito orgulhosa da tua diferença. E foi assim que, para a grande alegria do rei, da rainha, a princesa e o príncipe dos elfos se casaram. Viveram felizes e tiveram muitos filhos. Uns com o pipi grande como o pai e outros com a piroca grande como a mãe. Isso é o contrário. É tudo ao contrário. Está tudo ao contrário. Não pagas